Saravá, meu povo! Peço perdão pela demora de postar vídeo. Essa semana não foi uma semana muito fácil pra mim. Eu trabalhei demais, eu estudei demais, eu tive algumas crises de TPM bem pesadas, muita dor de cabeça. Eu prefiro ficar sem gravar do que gravar por gravar. Vou gravar de qualquer jeito pra vocês. Digo é 8 ou 80. Ou eu gravo bem ou eu não gravo nada. Então peço perdão aí por ter ficado essa semana sem vídeo, mas eu precisava me recuperar um pouquinho. Esse fim de semana que passou, eu tive uma crise horrorosa de enxaqueca e eu tô contando tudo isso pra vocês porque eu já vou chegar no tema desse vídeo. Eu tenho tido enxaqueca todos os meses, principalmente na minha TPM. Preciso investigar isso, não é mesmo? Já fiz tomografia, já fiz exame de sangue, nada consta. Vou fazer exames hormonais agora pra ver se não tá ligado ao sistema aí. Quebrou o meu hormonal, né? Porque estamos aí com 32 anos nos encaminhando, né? Estou me encaminhando para os 32 anos, então tem que ver esse negócio hormonal. Estou ficando velha. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu passei o fim de semana com o meu pano de cabeça. Esse pano aqui, sujo, né? Na verdade ele é sujo, mas ele não é sujo de sujeira, ele é sujo de erva. Nosso pano de cabeça. E eu vou explicar hoje pra que ele serve, por que eu passei o fim de semana inteiro com ele na minha cabeça. Afinal, o nome dele é pano de cabeça, a gente não usa no cotovelo, não é mesmo? Pano de cabeça, ou toalha de cabeça, que também a gente canta, inclusive, né? Salve a pemba, salve a toalha, salve o congá. A toalha é o nosso pano de cabeça. É um objeto sagrado pra gente dentro da Umbanda, porque ele carrega a nossa energia e a energia do nosso orixá. Vou explicar como. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o que é a Amaci, que é o nosso batizado. É como se fosse o nosso batizado, pontapé inicial dentro do terreiro, né? Tem alguns terreiros que logo que você entra, você já faz o Amaci. Tem outros que espera aí 1 mês, 2 meses pra poder fazer, pra ver se você se adapta, né? Enfim, tem terreiro que espera mais, mas isso vai de doutrina pra doutrina, né? Do jeito que o pai de santo decide no terreiro dele. O nosso pai de santo espera pelo menos 1 mês, 2 meses aí pra pessoa se adaptar, pra ver se é isso mesmo que ela quer, né? Pra daí sim fazer o Amaci. Por quê? Porque nesse vídeo eu explico por que disso acontecer, mas não é esse o foco do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para falar do pano de cabeça. Todo médium da corrente deve estar munido do seu pano de cabeça no dia do seu Amaci. Quando o Amaci nada mais é que a lavagem da sua coroa, né, que é o nosso chakra principal, que fica aqui em cima, que ele é como se fosse o chakra que domina o nosso espiritual e o nosso corpo. É ele que equilibra os outros chakras, é por ele que as entidades se comunicam com a gente, é tudo por aqui. A gente tem que cuidar do nosso chakra coronário. O pano de cabeça serve para manter essa conexão entre as ervas dos nossos orixás, a ligação que a gente tem com os nossos orixás através das ervas e o nosso chakra. Mas não é só isso. Não é só isso. Levando o seu pano de cabeça, você também leva a abertura da sua mediunidade. Quando a gente faz o Amaci, o nosso chakra se abre para o espiritual. Está aberto para o desenvolvimento mediúnico. Então você passa a sentir mais a sua mediunidade. Putz, daí tem gente que vai falar assim, meu Deus, mas eu nem fiz Amaci, já tô me lascando, vendo e ouvindo e sentindo e não sei o que. Como que vai ser quando eu fizer Amaci? Pode ser que melhore, pode ser que acalme um pouco, né? Quando você faz assim, dá uma acalmada, dá uma organizada, né? Você passa a controlar melhor o que você vê, o que você ouve, você passa a bloquear quando você não quer ouvir, quando você quer ouvir, essas coisas assim. A partir do seu Amaci que começa ali o seu desenvolvimento mediúnico. Tudo isso que eu tô falando é como eu aprendo no terreiro, no fundamento do qual eu faço parte. Lembrando, pode ser diferente em outros terreiros, pode ser diferente no terreiro onde você faz parte, tá? Eu tô explicando de forma genérica como funciona no terreiro que eu faço parte. Muito que bem. Quando eu vou fazer lá meu Amaci, ou o reforço do Amaci, o chefe, né, dirigente da casa, que tá incorporado com a entidade chefe da casa, vai fazer uma lavagem na minha coroa com as ervas dos orixás. Então ele vai lá e, como se fosse um batizado mesmo, ele molha minha cabeça,
molho as guias de trabalho que eu tenho e o meu pano de cabeça vai ser amarrado na minha cabeça nesse momento. Então toda a energia daquelas ervas, junto com a energia da minha coroa, vão estar nesse pano de cabeça aqui, que está ligado diretamente com os nossos orixás e com a energia do nosso terreiro, que é as ervas que estão ali, né? Afinal, as ervas, elas não foram maceradas à toa, né? Ele vai lá, macera meia dúzia de erva. Não foi assim que foi feito. Foi feito um ritual para macerar as ervas, para aquelas ervas ficarem boas para o amacio das pessoas, né? Acende as velas do congá, faz conexão com os orixás, faz ali uma imantação daquelas ervas. Não é simplesmente arrancar lá do mato, amassar um pouquinho e jogar na minha coroa. Não foi assim que foi feito. Tem todo um ritual para que isso seja feito. Aí, a partir do momento que eu amarro o pano de cabeça na minha cabeça, eu faço essa conexão com o congá do meu terreiro, com os orixás da minha coroa, com a minha mediunidade. Então o pano de cabeça ele é poderoso de diversas formas. Trago ele para casa porque eu tenho um lá no terreiro, né, que fica lá. Eu vou pra gira, quando tem gira. A gente tem o pano de cabeça que fica amarrado na nossa cintura. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Essa faixa laranja que vocês viram define, né, os orixás de cada médium. Então, como eu sou filha de Ansã, na nossa doutrina lá do terreiro Pai Jacó, Iansã é laranja, então eu uso faixa laranja na minha cintura para identificar o orixá mesmo e para segurar as guias, para na hora de girar e as guias não voem para tudo quanto é lado e não atrapalhem as pessoas. Então é para segurar as guias mesmo. É só para isso que essa faixa serve, não tem mais nada de diferente nessa faixa. E aí a gente põe o paninho de cabeça dobradinho assim na nossa faixa ali naquele momento. Por quê? Porque a gente às vezes tem que deitar no chão e a gente coloca o pano de cabeça para poder colocar a cabeça no chão. Às vezes tá doendo a cabeça, né? Começa a dar ali uma náusea, alguma coisa em função da energia da gira ou qualquer coisa parecida. E aí a gente põe o nosso pano de cabeça porque ele equilibra o nosso chakra coronário, equilibra as energias que estão entrando e saindo do nosso chakra. Então é essa função do pano de cabeça também. E eu trago esse pra casa porque ele me ajuda nas minhas dores. Que eu tô me sentindo meio mal, assim, tipo, com crise de ansiedade, por exemplo. A gente tá no meio de uma pandemia, de quarentena, sem poder sair de casa, sem poder ver família, sem poder ver amigos, sair e tudo mais, né? A situação toda que a gente tem vivido desencadeia várias coisas sentimentais e psicológicas na gente, né? Eu tive crise de ansiedade, eu tive crise emocional, assim, de ficar à flor da pele, de crise nervosa, crise de choro, crise de tudo quanto é tipo, já tive nessa pandemia. E o pano de cabeça, ele serve para organizar esses sentimentos dentro da gente. Então, toda vez que eu tô entrando numa crise que eu sei que é simplesmente psicológico, que já vai passar, que nada de ruim vai acontecer e tudo mais, eu vou lá e amarro o pano de cabeça, porque eu sei que ele vai me ajudar nesse momento. Eu contei pra vocês que nesse fim de semana eu passei o fim de semana inteiro com crise de enxaqueca. Eu passei o fim de semana inteiro com a ajuda do meu pano de cabeça. Deixei de tomar remédio? Não, eu tomei remédio. Eu não tô ignorando a medicina da terra, não é isso que eu tô falando pra vocês. Eu tomei remédio que o meu médico receitou, que, né, tá tudo certinho. Só que ele me ajuda muito a não espanar, literalmente, a não ficar louca com aquela dor que eu tô sentindo. Então, a energia que tem nesse pano me conecta com os meus orixás, Iansã e Oxóssi, com todos eles, vamos dizer assim, mas os que estão diretamente na minha coroa, regendo a minha coroa, Iansã e Oxóssi, me conecta com o congá lá do terreiro, com as velas que estão acesas lá no terreiro, com o meu alguidar que está lá no terreiro, com as ervas da lavagem da minha coroa. Então todo esse processo enérgico é esse pano que me conecta. Quando eu tô triste, eu posso colocar o pano de cabeça. Quando eu tô feliz também, para me ajudar, né, a aproveitar essa energia da felicidade, equilibrando todos os meus chakras. Quando eu tô sentindo muita sensibilidade em relação a energias, quando eu por exemplo, eu moro do lado de um hospital, né, imagina o tanto de espírito que tem por aqui. Então, quando eu tô sentindo muito, quando eu tô talvez ouvindo, vendo,
que eu sei que não faz parte da minha coroa mediúnica, aquele espírito, né? Que eu sei que não é uma entidade que trabalha comigo ou coisa parecida, eu posso colocar meu pano de cabeça para aliviar essa sensibilidade, para aliviar isso tudo. E é essa conexão que ele faz, ele é muito importante pra gente. Todos os médiuns do nosso terreiro têm o seu próprio pano, ele não pode ser lavado, né? Ele é sujo dessa forma, porque ele foi lavado só com as ervas lá do terreiro, com a água das ervas do terreiro. Então ele ficou amarelado mesmo, porque imagina um monte de erva lá, e aí você amarra na cabeça molhado e deixa secar no sol só, né? Quando tem sol, no caso. Então ele fica amarelado, ele fica sujo mesmo, é assim mesmo, ó, que ele fica. E não pode lavar, porque senão ele perde a energia que foi depositada nele, né? Vai embora pelo ralo. Então não pode lavar. Por mais que você queira colocar um alvejante aqui pra ver se ele fica branquinho, não pode. É assim mesmo. Ele não tem cheiro de nada. É só a cor mesmo, que ele fica com cor de sujo. O nosso tem vários tipos de pano de cabeça. Tem quadradinho, né, certinho. Tem pano de cabeça de tricô que as pessoas fazem. Tem vários tipos, né? O nosso terreiro, ele trabalha com pano de cabeça branco, simples. Inclusive tá escrito o meu nome aqui, porque todos os panos lá do terreiro são brancos e o que difere é quando você coloca o nome ou borda seu nome. Esse aqui não tem, né, os detalhes em laranja. O meu outro pano tem detalhe laranja para indicar que é a Carol de Ançã que tem esse pano aqui e tal, que sou eu no caso. Como é que faz para amarrar? Eu divido ele assim, esse retângulo, jogo ele aqui para trás e faço assim, bem simples. Aí eu posso até dormir com ele. A função que ele faz. Tem gente que amarra mais bonitinho, faz um negocinho mais, né? Gente, a função dele é trabalhar a nossa mediunidade, organizar a nossa coroa e as nossas energias. Então não importa a forma como você amarra ele, mas sim o que ele tem como função. Tem gente que usa quando tá com cólica, coloca em cima da barriga, assim, do útero e tal, com cólica, ele ajuda também. Não é só na cabeça, né? Você pode colocar ele na barriga se tá com dor de estômago, essas coisas assim. Mas o certo é usar ele na cabeça mesmo, porque é daqui pra cá, né, gente? Se eu coloco aqui mesmo estando com cólica, ele vai me ajudar na cólica. Acho que é isso. Você tem mais alguma explicação pra pano de cabeça? Coloca aqui nos comentários. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.